Biriba, nem eu nem você não tem porra nenhuma a perder. Os boy não quis se meter com os favelados? Agora nós vai pras cabeças, certo? Olá, eu sou o Vinícius Calderoni e este é o 10º e último episódio do podcast de Pico da Neblina, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Tô chorando, não quero acabar isso daqui. Eu também não quero, também tô chorando, tô contendo minhas lágrimas, nó na garganta para apresentar os nossos convidados muito especiais. À minha esquerda, o diretor-geral da série, Kiko Meirelles. Bem-vindo, Kiko. Salve, salve, pela última vez. Ai, que tristeza, nem me fala. Roteirista-chefe de uma história sobre esses dois amigos seguindo uma vocação até as últimas consequências, e falaremos das últimas consequências. O roteirista Chico Matoso. Bem-vindo, Chico. Oi, obrigado. Neste podcast, como vocês já sabem, porque nos ouviram nos outros 9 episódios anteriores, vamos falar sobre cada episódio da série, além de explorar os bastidores e repercussões de uma ficção sobre a legalização da maconha e das inúmeras faces do crime. Pois é, minha gente, tô querendo que cada momento dure mais do que... Estou querendo estender o tempo natural das coisas, mas o episódio 10, o nosso season finale, é o último da temporada, se chama Fusões e Aquisições. O famoso M&A para os iniciados, né? Exatamente. E ele se inicia com um momento muito interessante. A gente ouviu um trecho ali do Sobe Som do início, que é do episódio anterior, do final do episódio 9, mas o episódio 10 se inicia com uma cena muito legal, muito bonita, porque no momento que se reconstruiu a cumplicidade entre Salim e Biriba, eles finalmente podem expor um para o outro o segredo terrível que eles carregavam, o assassinato que cada um deles cometeu, um para o outro. Eu queria que vocês falassem sobre a construção dessa cena e mesmo sobre a filmagem, que ela tem um lance muito forte de direção, e o Kiko dirigiu o episódio, pode falar também, que é essa aparição desses dois, né? Até o momento a gente só tinha visto aparições do fantasma do policial, né? Que é uma figura fortíssima, shakespeariana, inclusive, com aquele sangue na cabeça, enfim. A gente nos pareceu um momento muito rico, assim, né? Que é depois das decisões tomadas no final do 9, esses dois personagens em silêncio dentro do carro, indo fazer alguma coisa que eles nunca fizeram antes, ainda mais juntos, e compartilhando finalmente seus pecados, digamos assim, né? Os fantasmas que estão rondando os dois, o Biriba desde o começo dessa história e o Salim já há algum tempo, e que levou ele a esse lugar limite do episódio 9, né? Então a gente achou que dava pra gente construir uma cena que fosse ao mesmo tempo difícil, no sentido deles estarem marchando para esse destino violento, mas ao mesmo tempo que tivesse uma cumplicidade nascendo dali, né? Nascendo ou sendo recuperada ali, né? E que esses dois caras estão podendo se abrir finalmente e dizer, olho no olho, como é que foi para eles ter passado por isso. A sensação que eu tenho é que eles precisavam fazer isso antes de seguir juntos, assim. Seria estranho para eles seguirem juntos calados sobre isso. É muito importante para a reconstrução dessa própria confiança e dessa cumplicidade que teve inúmeros abalos, né, e rupturas ao longo do processo. Exatamente. Quer dizer, agora de alguma maneira é como se eles pudessem de novo estar juntos. Fala, Kiko. Esse começo do episódio, os primeiros 5 minutos do episódio, eles são só 2 pessoas sentadas num carro conversando. Então, realmente, como direção, é difícil você querer saber por onde você vai ventar. Porque você tem, né, 1, 2 diárias de câmera cara, os 2 atores sentados dentro do carro, girando pelas ruas, e é realmente só você tem que ir no que tem de mais interessante, que é o drama dos personagens e a história deles ali. Enfim, a brincadeira dos fantasmas no final né, quando eles acabam de falar sobre aquilo, pum, você vê que os dois fantasmas deles ainda estão ali, especialmente depois desse papo. Foi uma coisa que... Eu adoro fantasmas, eu adoro todos os fantasmas do Shakespeare. Você falou de coisa shakespeariana. Eu adoro os fantasmas todos então eu, enfim, pedi pra gente colocar na última versão do roteiro isso, pro Chico e pro Cauê que escreveram o roteiro. Pedi pra eles colocarem, eles acharam que casava também com a cena, combinava, a gente colocou. E eu acho que é isso. Depois desse papo tão denso e intenso, que a gente fica tão focado num super close dos atores e da revelação e o jeito que eles contam, achei que era forte. Era uma imagem
eu como diretor, a gente sempre pensa na imagem, né? Porque o texto já tá lá e já tava incrível. A gente chegou no set com o texto já pronto e incrível. Então, como a gente consegue levar para além do texto a sensação, conseguir com imagens transmitir emoções e sensações do espectador. Eu achei que essa imagem de ter o carro com os 4 sentados juntos, eles nunca mais vão estar sozinhos. Eles sempre vão estar com aquela galera que eles agora carregam junto deles. Então, era meio essa brincadeira de trazer pra história. E teve uma coisa legal dessa sequência, que o jeito com que os dois contam, o Biriba conta e o Salim conta, foi uma coisa que o Henrique e o Luiz, o Henrique Santana e o Luiz Navarro, o Biriba, o Salim e o Biriba, eles sempre, quando eles tinham cenas juntos, eles batiam muito texto antes e chegavam com ideias e tal. E essa eles pegaram o texto, eles sempre pegavam o texto e improvisaram um pouco em cima e trouxeram essa coisa que eu achei muito elegante e tem uma ironia, uma brincadeira e aí você chegou lá e tinha uma pá. E pá o quê? E aí eles têm a brincadeira do pá, e aí pá, né? Pá. E você com o piolho? Pá. Tem essa coisa com esse objeto que é tão importante, né? Voltando a falar de objetos que a gente falou bastante no episódio 9, a pá também é outro objeto muito marcante, muito importante, que quase que põe a nossa história inteira em movimento. Então eu achei muito elegante e bonito o jeito que eles colocaram isso no texto, no diálogo. E eu ali, no momento do diálogo, recolhendo a minha insignificância, só cobri o mais bem feito e com closes e ângulos diferentes e com a luz mais bonita possível pra deixar eles brilharem. Era sobre eles a cena e a sequência. Um spoiler de Pico da Neblina em 3 emojis. Um Fusca vermelho, uma pá e uma pistola Glock. A Glock não, é uma Desert Eagle. Eu achei que... Bom, enfim. A Glock é a do CD. Agora, vocês que já assistiram o episódio 10 sabem que agora a nova arma de CD é uma Desert Eagle. Muito bom. É muito interessante como essa cena é um respiro. Parece que como é um episódio onde tudo vai se resolver e a gente vai ter uma avalanche coisas, né? De acontecimentos. Esse respiro é quase como se a gente se suspendesse, se preparasse, né? Esse contraste entre um acúmulo muito grande dessa avalanche de ações, talvez sinta uma maestria. E aí um comentário que talvez até vocês podem comentar, me parece que tem um equilíbrio muito bom entre todos os possíveis dados estilísticos de decupagem e câmera e efeitos, que a gente já falou aqui extensamente, por exemplo, dos efeitos de imagem, todas as vezes que há os momentos de alucinação devido ao uso da maconha. Então, me parece que a série tem um equilíbrio enorme em termos de direção entre todos esses virtuosismos, esses maneirismos, como se poderiam dizer, mas sempre dentro de um trilho, No que serve ao drama. No que serve ao drama. Quer dizer, eu acho que nunca nada. É você. É você. Chegou a minha hora de rasgar seda, vocês se rasgaram tanta seda aqui. Não, mas acho que é isso. O texto e a história já eram tão bons e tão bem construídos que como é que a gente conseguia ressaltar o que ele tinha de melhor? Como é que a gente consegue pegar essa história e trazer tudo que ela tem de mais interessante pro olho do espectador e deixar tudo onde tem drama ser o mais dramaticamente interessante possível, onde tem possibilidades de comédia ser o mais interessante possível. Enfim, era sempre tudo parte de um texto muito bem escrito e tal. Primeiramente, eu não sinto sua falta. Não sinto falta do seu carinho ou atenção. Aliás, eu nem sei como é seu rosto. Se é bonito, se é feio, se mete medo ou inspira compaixão. Será que eu me pareço com você? Não importa, pelo menos eu não herdei seu coração. Que tipo de homem deixa a filha à própria sorte, à mercê da fome e da morte, sem fazer sua obrigação? Não digo nem de ser presente, pois já seria o suficiente você pagar a pensão. Mas não te odeio não, na verdade eu sinto pena da sua vida triste, alma pequena, mergulhada em rancor e solidão. Você me abandonou, mas não me deixou sozinha. Eu tenho meu tio, minha avó, minha irmãzinha e minha mãe. Meu farol na escuridão, que segurou todas as pontas quando você largou as contas e me ensinou que sim, o amor é uma missão. Minha mãe sim me deu uma família. E você que não soube ser pai, jamais vai saber como é me ter como filha. Gabi guarda isso durante a série inteira. A gente, na verdade, eu acho que não tinha muita ideia do que passava pela cabeça dela. Aquela relação dela com a mãe em casa também. A mãe
meio que se apoiando nessa questão de não ter o pai presente. E a Gabi ali sem dizer pra ela se isso era uma questão ou não. Do tipo, para de falar do meu pai, não quero mais saber disso. Você fica usando isso. E do nada ela vai... cospe isso, basicamente, na cara. E antes dessa cena, também tem uma cumplicidade das duas. Que ela tem um problema, começa a fumar maconha, Ela não se quase dá bem desiste, nisso. não quer fazer, não vai dar a fala, né? Isso. E ela convida a mãe pra fazer parte disso também, pra assistir, né? Vamos começar pra entender como é que entra o Slan no pico da neblina e... Muito tardiamente, né, Chico? Conta pra gente. Também entrou tardiamente na história. Eu não me lembro exatamente em que momento. Tipo numa das últimas revisões. Não, já existe. Ela já estava envolvida com isso. Porque ela já existia aquele começo do episódio 2 em que ela estava ensaiando. Mas o Slan interescolar, Mas a coisa toda. E esse seu grande desfecho da história dela foi muito A posterior. história ser levada para esse momento apareceu mais na frente. E é daquelas coisas que a gente foi amadurecendo a jornada da personagem e tal, e pareceu fazer sentido. E a própria pesquisa, foi um mundo que a gente se encantou. A gente começou a ter a coisa do Slan, ia ter uma ceninha dela e de uma amiga falando, dela e da Manu, meio na porta da escola, brincando e meio falando uma poesia. Começamos a conhecer o mundo do Slan e tal, ia ter no episódio 5... Aí, meu pai também dirigiu o episódio 9, o Fernando Meirelles fez o 9, ele também gostou muito desse mundo, adorou as falas todas, e resolveu pôr muito disso também no episódio. E aí, disso também veio a ideia de, então vamos fazer o desfecho inteiro dela, ter a ver com isso pra gente poder enfiar esses textos todos no episódio, que, né, essa galera toda falando os slams, que são dos próprios slammers, né, a galera que aparece no episódio 9, eles são slammers mesmo e poetas, e rodaram vários deles dando textos diferentes e usar coisas onde ressoavam, onde tinham a ver com a trama. Né, o episódio 9 termina com um trecho de slam, e então você usar esses poemas para apoiar a história. Isso surgiu também na ideia de tornar a montagem um pouco mais criativa e menos óbvia, né? Você usa momentos diferentes da história de acordo com o que interessa para a trama e para o drama. E nos permitiu fazer duas coisas, né? Primeiro, fechar, de certa maneira, ou resolver a relação da Kelly com a filha, que era uma relação tensa desde o começo, embora tenha sido contada bem a conta-gotas, mas tinha alguma coisa ali mal resolvida, que tinha a ver com esse pai desde o começo. E também essa ironia dramática dela estar lá conseguindo desabafar esse poema que ela escreveu sobre o pai, ao mesmo tempo em que o pai dela está dentro da casa dela, do lado da irmã, e mal sabe ela que ela está a poucas horas de descobrir quem é esse cara e de ter uma surpresa provavelmente bastante desagradável de saber quem é o próprio pai. Ela diz, não sei se você mete medo ou se inspira compaixão, tá mais pra mete medo, né? A Inara veio nesse casting das 2.600 pessoas ou não? Inara que interpreta a Gabi aqui. A Inara é a atriz que interpreta a Gabi. Ela apareceu no meio do processo. Eu acho que não, acho que ela não mandou vídeo. Acho que ela foi, a gente, na pesquisa também de campo, a gente foi muito a Slams também conhecer pessoas. Ela apareceu nessa pesquisa, a gente achou a cara dela muito interessante e uma fragilidade, né? Ela é uma figura esguia e muito magrinha e tal, mas na hora de fazer essa cena, ela, como a personagem também estava muito nervosa, muita gente, uma figuração enorme, ela tendo que fazer o poema e com o som também, som ligado, caixa de som, então ela estava muito nervosa, mas eu acho que ela acabou usando isso para dentro da história. Eu não sei se o Vini quer continuar, mas uma percepção minha que eu acho engraçado, que a gente tem muita ideia da droga, a gente tá falando aqui na série da maconha já legalizada, mas atualmente ela é uma droga. Então, basicamente, tem assim, essa ideia de que é a pessoa negra que já usa. E ali você não tem isso. Na verdade, ela nunca fumou e ela fuma pela primeira vez. E bate mal, né? E bate mal. Tem uma questão da Kelly também em outro episódio que o Biriba vai, vamos fumar um. E é que, tipo, meio estranho pra eles ali dentro de casa ter essa coisa familiar. Mesmo que o Biriba trabalhe com isso, ela não é usual que eles fumem juntos, né? A gente fez muita questão também de, na hora que a gente tava mexendo nessa trama final, quando entrou o Slan mesmo na história, a gente
fez muita questão de ter isso nos papos dos diretores todos, de ter algum momento que alguém tinha uma bad trip, de alguém que não batia bem, só pra não ficar 10 episódios de elogio à maconha, como ela salva o mundo. Então a gente precisa mostrar que tem gente que faz bem, tem gente que não faz. Tem gente que realmente ajuda e tem gente que não. Então acho que a cena que enfim, foi escrita no final foi muito bem escrita e muito precisa nesse sentido. Porque, né, joga muito pra dentro disso que a gente também queria contar. Isso falado sobre essa dimensão do slam também muito, muito boa, né? E dessa força cronista que a série tem o tempo inteiro também de absorver universos que orbitam ao redor dos trilhos da trama principal, mas voltamos aos trilhos da trama principal com aquela tensão que a gente já tinha deixado suspensa. Até fiquei sem ar aqui. Mas essa tensão é o encaminhamento de Salim e Biriba pro acerto de contas na casa dos Tortoriello. O que é muito louco essa é uma cena que veicula um potencial altíssimo de tensão dramática e de terror. É muito tétrico tudo isso que tá em jogo, né? Quer dizer, eles estão ali num aspecto de tudo ou nada, com muita razão no ódio que carregam, mas é uma sensação assim de uma tragédia se aproxima, alguma coisa muito terrível vai acontecer. E o tempo inteiro o fio do humor que atravessou toda a série não se perde, dentro de coisas muito terríveis, como a própria ameaça deles queimarem o carro, que na verdade era uma ameaça falsa, mas enfim, o tempo inteiro a gente não perde, o terrível convive com o patético, com a graça e tudo mais. E para isso a gente vai ouvir, antes de mais nada, um sobe-som de um momento um pouquinho posterior. Vamos lá. Tá, e como é que é a fita lá com o outro humano? O cara é um subprefeito aí, e com ele que eu tentei resolver a cagada lá do fiscal. Doente do caralho. Tá, mas o que rolou? O cara queria... sei lá, ele é meio tarado, sacou? Como assim, tarado? Tarado, cara, tarado. O cara tem os feitiços dele e a vida dele gira em torno disso. E você entra onde? Não, ele queria me incluir lá nos paradas dele. Tá, peraí, mano. Você tô entendendo, você deixou o nosso negócio se fuder porque você não quis fazer uma suruba com o velho, é isso? Você vai querer tirar essa onda de hippie da suruba agora? Você que deixou o nosso negócio se fuder, que você inventou moda de não pagar propina pra fiscal. Não existe isso, porra. Depois eu que tenho que ir lá comer a senhora pro cara bater punheta. Que momento, e eu nem sei como lidar com essa informação. Mas enfim, mais um exemplo aí muito claro, quer dizer, aí nesse momento da trama, já houve toda a ação extremamente tensa na casa dos Tortoriello ali, que quase houve de fato a execução do Fernão, quer dizer, fica ali num momento limite, mesmo que a gente não sabe se Biriba vai realmente tomar essa atitude. No fim das sobre o qual, inclusive, eles conversam mais tarde, né? Biriba e Salim falam sobre esse momento. Exatamente. Que é muito interessante. De tão tenso que ele é. E um momento em que a gente reencontra antigos personagens ali, né? O falecido... Temos uma aparição do falecido... Pescoço. Do Piolho. Do claro. Policial. Estão todos ali dessas presentes. mágicas que o drama faz e que, né... A gente conseguiu até matar um pouquinho a saudade do recém-falecido Piolho ali. Matar um pouquinho a saudade dos mortos. Exatamente. Botar um pouquinho mais de Piolho na trama, que a gente já tava com saudade, que a gente ama o trabalho do William Costa, mas... Enfim, então eu queria que vocês falassem sobre esse equilíbrio que, na verdade, permeia a série inteira, assim, entre todas essas questões tensas. Aqui, nesse caso, é sobre o suspense e essa trama de altíssima voltagem dramática com humor, mas na verdade é sobre todo os aspectos sérios assim que a série veicula com humor. Quer dizer, como é que esse equilíbrio se deu tanto em termos dramatúrgicos quanto de direção? Do ponto de vista do texto, desde o começo a gente sentiu que a gente tinha em mãos uma história que nos permitiria oscilar ou casar esses dois registros. Um pouco porque o próprio tema de fundo da maconha tem, obviamente, um lado que é possível de explorar através da comédia, que tem a ver com toda a cultura canábica, com a própria facilidade do riso que muitas vezes a maconha nos leva, né? E, por outro lado, tem uma coisa um pouco mais sombria que tem a ver com o fato da gente estar no Brasil e estar num país em que a discussão das drogas e da violência é muito complicada. E a gente está falando de desigualdade, de choque de classes e de uma história que nos
trouxe até esse lugar de tensão dramática e de uma promessa de violência e muitas vezes de uma violência realizada, né? Então a gente achou que falar da maconha no Brasil permitia que a gente achasse um tom em que a gente tocasse nesses dois registros de maneira harmônica. E aí o tom é uma coisa que você vai achando um pouco no caminho, né? Nas características dos personagens, do jeito que você encaminha algumas tramas, tal. Esse, particularmente, é um episódio em que a gente está falando de um cara sedento por vingança. A gente tentou encontrar um refresco e acabou encontrando muito no Digão. E no Vini. E no Vini. Tem várias cenas, até a cena do carro, do Salim desligando, trocando uma música ali. Vai assim, como é que... Não sei qual termo que ele usa. Isso aí é... Não gosta da música e troca ali. Não, mas o compositor é negro. Isso. É isso que eu tava tentando lembrar. Ou a mãe do próprio Vini ali no final, que também tem uma tirada que vai ficar fumando aquela maconha que tá ali bem pertinho. Pra mim é o episódio mais hilário de todos, mais cômico, apesar de toda a tensão. Eu acho que é justamente por ele ser o mais tenso e ter essa carga de urgência, tudo tem que ser agora, eles têm que chegar logo, e tem que pegar, encontrar o cara, e tem que... né? Por ter essa coisa urgente, tensa, essa coisa meio thriller, eu tentei especialmente fazer pesar um pouquinho mais a mão no quanto de piada a gente ia colocar, especialmente porque... Filmando, a gente coloca quanto improviso e piada a gente quiser, e se não funcionou, a gente só corta depois. Então a gente tinha o texto, a base, para onde cada cena precisava levar, mas eu pedi especialmente para os atores improvisarem, pra gente tentar trazer mais coisa. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que se no meio de uma cena de tensão você tem uma coisa engraçada, fica aquele riso meio de nervoso que só ajuda o que precisa ser tenso ou dramático ficar mais tenso ou mais dramático. Então, nesse equilíbrio entre tensão e humor, a gente não pode se esquecer que eles saem da casa dos Tortoriello ali com a firme missão de reaver a mala de dinheiro, reaver 100% de tudo que é meu. Como é que é isso? 100% de tudo que é meu. Isso. Pô, é sério aquele lance lá que você falou, mano? Que o cara é um boiolão do fetiche? Sim, o que tem? Tá, vai pro banheiro. Hã? Vai pro banheiro. Hã? Irmão, tudo bem? Você pode me emprestar a caneta? O que você tá fazendo? Obrigado. Cara, esse maluco que vai mandar um bilhetinho pra ele ser na 5ª série? Se ele te reconhecer. Que reconhecer o quê, mano? Tá, mas e se ele te reconhecer? Você tem uma ideia melhor? Tem? Vai pro banheiro, me encontra lá na cabine, firmeza? Então eles finalmente descobrem o destino, o paradeiro da mala, que tá com o Humberto entregando ali pro Castilho, o nosso controverso personagem Castilho. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, especialmente dessa cena do hotel, da cena da retomada do dinheiro da mala, porque também é uma cena filmada num hotel chiquérrimo, que eu nem... provavelmente aqui em São Paulo, nem sei qual é. E ela é toda uma cena também muito, muito tensa, muito... engenhosa em termos de dramaturgia, de como eles fazem o golpe e tudo mais, mas também tem uma produção caprichada e tudo mais. Eu acho que, enfim, sendo também, né, o último episódio da temporada e tal, a gente também tinha essa missão de, além de contar a história muito bem contada, que já estava ali no roteiro, tentar imprimir uma última dose de produção e mostrar, e terminar grande, terminar em grande estilo, assim, né? Porque a série, o primeiro episódio, por exemplo, tem muito mais, se fizer a conta de locações, de personagens, de situações, ela abre muito grande, muitas cenas com muita figuração e grandes e tal. Aí depois no meio também a gente tem pontuados aqui e ali, mas a gente queria também nessa última episódio terminar com esse... Porque, querendo ou não, você pega o roteiro desse último episódio, tem umas... Das 60 páginas do roteiro, tem bem umas 20 que se passam dentro de um carro com 2 atores. Né? Eles indo pra buscar o Digão e depois eles voltando pra casa, são trechos longos de diálogo, só Biriba e Salim. Então, nesse resto do episódio, como fazer isso crescer, isso ter um impacto visual também e trazer a gente pra uma coisa grandiosa, assim, que é sempre gostoso de assistir. Se é grande, você fica mais tenso, você vê, tem muita coisa a perder, e aquele hotel cheio de câmeras, Então a gente rodou no restaurante da cobertura do Tivoli, na Alameda Santos, na Paulista, muito incrível a vista deles, e aquela arquitetura interna que é sensacional. Então a gente achou a locação e meio decupou a história, inventou a movimentação dos personagens em função daquilo. Nesse episódio, tanto a sequência na casa do Fernão quanto o momento do hotel tem essa
esse sabor especial, esse desenho de som incrível, e a trilha também é sensacional a hora que eles estão brigando com o Castilho ali. Mas ao longo da série também tem momentos específicos muito onde o desenho de som e a mixagem, o desenho de som quem fez foi o Alan Zilli, um grande parceiro de longa data, e a mixagem é do Armando Torres Jr., que eu acho que o trabalho dele sempre ajuda a gente a ressaltar. Se você assiste o material sem mixagem, offline, e depois assiste a versão final, parece que todas as tramas ganham mais velocidade, tudo que é importante tá lá, os momentos onde não tinha muita tensão crescem, então, pra quem tá assistindo desavisado, nem percebe, mas grande parte do envolvimento do não desgrudar o olho quando essa mágica acontece, vem também do trabalho de som, além da montagem, claro. Agora eu queria perguntar pra vocês fazem parecer tudo muito fácil aqui. O Kiko, principalmente, o Chico também, mas chegando a esse derradeiro 10º episódio, o que foi difícil? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram em Pico da Neblina até aqui, de tudo, assim? Do ponto de vista do texto, foi um desafio enorme colocar essa série de pé. Como eu estava falando num outro episódio, tem uma coisa de um esforço mental de conseguir não só contar boas histórias, como encaixar elas e fazer com que elas façam sentido. E uma série como essa, em que a gente está contando uma história de arco longo, mas ao mesmo tempo quer que cada episódio se contenha, de certa maneira, tem um começo, meio e fim. Se você olhar cada uma das tramas de cada episódio, elas terminam em algum lugar, elas evoluem para chegar em algum lugar, que obviamente não é o final, porque elas vão continuar depois, mas fazer esse desenho da pequena história, da grande história, de como é que você encaixa as diferentes tramas, é muito difícil. E assim, o trabalho da sala de roteiro, então aproveitando agora esse nosso derradeiro episódio para agradecer os meus parceiros na criação dessa história, o Cauê Larata, o Marcelo Starobinas e a Mariana Trent Bastos, que foram meus parceiros o tempo inteiro. Quebramos a cabeça, chegamos em milhões de becos sem saída, em vários momentos achamos que não tinha acabou a história, o que a gente está fazendo aqui? Isso faz parte do trabalho. E também faz parte do trabalho você entender isso e voltar para casa e respirar fundo e no dia seguinte achar uma outra solução, etc. Mas foram longos meses de desenvolvimento que acho que deram numa coisa muito legal, mas se eu passei a impressão de que foi fácil, me retrato. Mas é fácil porque vocês falam com uma... Não é, assim, vocês atingem a gente com uma simplicidade, uma explicação tão honesta, assim, que parece que caraca, que fluidez que tem, talvez, nesse trabalho da equipe também. Eu acho que, de fato, o trabalho de escrever uma coisa tão grande, tão complexa e com tantas coisas... não sei, mesmo eles estando em 4, em 5 na sala, fora os 4, tinha sempre assistentes de sala e que compilam tudo, que ajudam. Verdade. Deixa eu citar Exatamente. Aqui 2 assistentes, o Celso Duvec, que foi nosso assistente no pré-desenvolvimento, e no desenvolvimento propriamente dito, o Felipe Berlink, que os dois, além de participarem das discussões, etc., serviam um pouco como uma espécie de HD externo da série, armazenando todas as histórias. Porque acontece muito no processo, você chega num momento e você fala, lembra aquela ideia que a gente teve 1 mês e meio atrás? O que era mesmo? Eu acho que aquilo que a gente jogou fora lá atrás talvez encaixasse aqui. Então, ter alguém que organiza tudo isso e que coloca as coisas na parede, tarará, é fundamental. E o papel do Celso e do Felipe nesse sentido foi realmente muito importante. Falando de grandes medos e ansiedades, acho que o maior medo que eu tive ao longo do processo inteiro foi na hora de escolher o elenco. Que a gente realmente queria apostar nisso de ir em caras novas e pouco conhecidas e que não necessariamente não atores, porque a maioria deles já eram atores, mas apostar em pessoas que não fossem conhecidas e que tivessem uma autenticidade e que tem um grande potencial de você dar um tiro no pé, de você se ferrar no final. E acho que tivemos a sorte de apostar só em talentos incríveis que não estavam aí em evidência e poder trazer essa galera pra frente da tela e espero que todos eles consigam agora brilhar mais, porque realmente são talentosíssimos. E é um dos grandes trunfos da série, que muita gente me fala caraca, que elenco bom. Então acho que isso, eu me sinto num certo sentido feliz e responsável de ajudar a montar esse time, né? É o técnico do time, que não fez nenhum gol, mas num certo sentido tá ali falando, vai gente, vocês vão conseguir. Bonitas palavras aqui, a gente teve uma bela demonstração dessa coletividade
E acho que de alguma maneira o que torna fácil como resultado, ou fluente talvez como resultado, é justamente essa junção, essa sinergia de quantas pessoas temos um número assim. Acho que no set a gente tinha, sem contar a figuração que cada dia flutuava, mas a gente tinha, sei lá, uns 80 pessoas todo dia, 70, 80 pessoas. E ao todo, ao longo, na série inteira... na série só de figuração a gente tinha, sei lá, 1.200 pessoas de figuração em todos os episódios. Muitas e muitas centenas, milhares de profissionais empregados, que é isso que a indústria audiovisual faz, emprega muita gente, sempre bom lembrar, sempre importante. Então, minha gente, vamos voltar à trama, porque a gente tá no desfecho do episódio, porque recuperamos a mala e agora estamos nos finalmente. Biriba e Salim se despedem e a gente tem um sobe-som pra isso. E aí? Já sabe pra onde você vai? Eu vou ter que me tocar em algum buraco aí, né? Até essa poeira baixar. Depois eu vou atrás da Laura. Pelo menos ela apareceu, né? Pode crer. E nosso corre, você tá ligado, né? Que não acaba nunca. Jamais. A gente ainda tem muita maconha pra fumar, meu truta. A gente ainda tem muito pico pra escalar, tio. Obrigado, irmão. Se cuidem. Te amo, truta. Também. É nóis. Cuida dessa banha aí, hein, tio. Foi difícil pra mim agora, porque é difícil ver esse abraço, né? Dá vontade de dar uma pequena emoção. Tô segurando aqui os nós na garganta aqui desse desfecho. Mas assim... Eu não sei, eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu vejo os dois, aquela coisa ali, vai apertar a mão, não vai, eles abraçam, eu fico... Bonita essa recusa do aperto de mão. Eu sou uma pessoa chorona, inclusive, gente, ai meu Deus. Isso vocês não estão ouvindo, mas a gente tá vendo aqui, pode contar pra vocês, vocês podem ver no episódio, né? Que tem esse aperto de mão recusado que vira um abraço, que tá mais na verdade da relação dos dois ali, mas é isso. Então assim, no frigir dos ovos, essa expressão bastante contemporânea... Porque sobra o ovo, claro. Eu tenho que lembrar disso, não tem jeito. Tô rindo agora. Um acerto... Então assim, chegamos num acerto de contas pacífico entre os dois, né? Assim, quer dizer, finalmente Salim e Biriba se encontram ali, embora os seus caminhos se afastem. Agora Salim vai ter que se entocar em algum buraco, como ele mesmo diz. Ele desaparece. Paralelamente, uma cena muito importante que Vini se liberta um pouco de seu pai e num símbolo importantíssimo, com um carro de colecionador de Fernão, ele parte e essa é a grande vingança, a grande revanche, é o grande momento de individuação, um grande momento de individuação do personagem. Eu quase poderia dizer, fica um grifo meu, depois vocês podem comentar, que é se a gente fizesse essa trama de outro ponto de vista, Vini poderia ser o protagonista e esse poderia ser um grande romance de formação dele, se a gente quisesse, né? Tipo, poderia ser o clímax, né? Porque é um clímax maravilhoso da trajetória dele na série. O que eu acho muito elegante aqui é a forma como que cinema, imagem e som, como o som que conta a história da cara do Fernão. A gente ficou muito tempo quebrando a cabeça. Cara, como a gente precisa ver o Fernão descobrir que o Vini roubou o carro, mas você vai cortar pra ele depois, desamarrado, indo ver como a gente vai fazer, quando a gente vai fazer. E é muito chique. O Fusca faz um barulho tremendo. E tá ali ele conhece dele. aquele barulho como melhor do que ninguém, né? Então essa sutileza, acho que entrou, a gente já tinha começado a rodar a série, ainda não sabia, por acaso. Essa era uma das últimas cenas a ser rodada. A gente teve essa sacada em algum momento. Acho que inclusive foi o técnico de som que sugeriu, o que não podia ser mais oportuno, e a gente falou, claro, é isso. Eu liguei pro Chico, felizismo, conseguimos, vamos fazer, põe aí, vamos reescrever, mandar a cena. E aí, enfim. Uma outra coisa, uma outra sutileza que eu gosto muito dessa história do carro que se construiu, é que se você for olhar desde o começo, na primeira cena do carro, o Fernão tá a cena acontece fora do carro. É aquela cena em que o Vini vai pedir dinheiro para montar sua loja no primeiro episódio. Tem uma evolução na relação do Fernão. O Fernão primeiro tá só lavando e o Vini encosta, ele diz assim, não encosta. Depois tem uma cena em que eles sentam dentro do carro para conversar. E o Vini no passageiro. Depois tem uma cena no episódio 8, eu acho, em que eles estão dando uma volta pela cidade, que o Vini até fala, nossa, você nunca sai com esse carro. E é quando o pai quer um pouco convencer ele a entrar na empresa junto e tal.
E por último, finalmente, quando o Vini pega que esse carro. Então visualmente Mais um objeto. tem uma aproximação do Vini desse carro ao longo da temporada que culmina nesse momento que ele pega o carro e sai andando. Matou o pai. É o momento em Exatamente. que Vinícius, meu xará, mata o pai. Já tem uma deixa aí pra próxima temporada. Mas temos esse último grande acontecimento, que é essa volta de Biriba pra casa. Quer dizer, quando você diz, bom, as coisas estão concluídas, não, porque tem uma pessoa que tá esperando ele em casa, que é CD. Que louco, né, parceiro? Horas atrás eu tava louco pra te sentar madeira, xará. Aí a Kelly veio com umas ideias aí que... Porra. E você, mano, por mais que tenha passado do limite da ramelagem, não dá, eu não posso. Tá envolvido família, né? Que loucura, né, chapa? Eu ia sair daqui hoje com um cadáver e vou sair daqui com uma filha que eu nem sabia que tinha, que tá dormindo ali no quarto igual um anjinho. A vida não é um milagre? E temos ali uma conversa à mesa, só que o desfecho dessa conversa é muito elegantemente resolvido na elipse, e é importante explicar a palavra elipse, talvez ela seja pouco usada no mundo fora das narrativas, mas é tudo que acontece fora da tela, né? Tudo que acontece entre um acontecimento e outro, e que já é visto em cena. E elipticamente o que acontece é que Kelly finalmente revela a CD que ele é o pai de Gabriela. Portanto, essa conversa toda, que a gente o tempo inteiro passa a conversa achando que vai ser um acerto de contas, porque você diz, bom, nada mais agora protege Biriba, né? Assim, a gente não teve muitas soluções. A gente, aliás, não teve nenhuma solução muito ex-máquina nessa série. Muito ex-máquina é uma coisa que cai do céu, por assim dizer. Fica aí o glossário. Mas a gente não teve soluções assim caídas do céu nessa série. E não poderia ter, porque não é o tipo de série em que uma pessoa fica 10 minutos apontando uma arma pra outra, enumerando as razões pelas quais vai matar, e de repente surge alguém e dá uma frigideirada na cabeça. Isso não ia acontecer, e não acontece. O que salva é realmente um vínculo muito profundo da Kelly contando isso a ele. Elegantemente, sem a gente ver essa cena. Sem a gente ver essa cena, o que é uma coisa muito, muito interessante, porque tem muitas elipses bem elegantes na série, como entre o 5º e o 6º episódio, por exemplo, você não vê a loja crescendo, prosperando, né? Depois que o Biriba rasga os pôsteres da loja e muda, depois a gente já vê a loja no sucesso. Enfim, isso é só mais uma coisa que faltou dizer nos episódios anteriores, eu quis colocar aqui apressadamente. Porém, nessa outra elipse, Kelly conta a CD que ele é o pai de Gabriela, e a resolução é uma resolução amistosa e se inicia uma nova parceria, que é o desfecho dessa temporada. Só gostaria de honrar uma coisa aqui, que é o sacrifício, quando você está falando que a Kelly revelou, se a gente considerar de onde que tá vindo isso, e do asco que ela sentia do CD, e de como, obviamente, ela foi cedendo um pouco por necessidade, um pouco por não ter... Mas nesse momento em que ela faz essa revelação, ela tá se sacrificando para salvar a vida do irmão, né? Pulou na bomba, né? Pulou na bomba. Se você me permite trocadilho, alguém tem que ceder, né? Alguém tem que ceder, justamente. E Kelly, que lá atrás, lá no começo dessa série, era vista pelo irmão um pouco como alguém que não estava nem aí para nada, etc. É um momento, de certa maneira, de redenção dela, embora pulando na bomba. Embora, enfim, saberemos o que espera, quais serão as consequências disso no futuro. Mas ela realmente se sacrificou de uma maneira... bonita nesse sentido, para salvar a vida do irmão. Então vamos falar do que vem por aí, porque a gente deixou muitas coisas apontadas para a segunda temporada. Deixamos essa loja aberta agora, mas numa parceria entre Biriba e CD. Essa loja se chama Pico da Neblina. Bonito, porque, né, assim, o Pico da Neblina durante muito tempo parecia apenas o lugar onde eles fumavam, e de repente ela se torna a loja, quer dizer, o último acontecimento, né, a última cena da série tem essa loja, mais ou menos como Francis Ha. Lembra do filme do Francis Ha, que é a última coisa que Exatamente. E o espectador atento também terá visto que o Biriba escreveu no segundo episódio, segundo ou no terceiro? No segundo episódio, quando ele quer sugerir os nomes da loja, tem um momento no final em que ele está olhando o caderninho dele e está lá umas das coisas que ele queria dizer, que ele foi interrompido durante a reunião, era que ele tinha pensado nesse nome para a loja. Então ele está de alguma maneira realizando
esse desejo antigo de ter uma loja chamada Pico da Neblina, em homenagem, inclusive, à amizade dele. Verdade, tem essa lista no caderninho. E tem uma última coisa, pra vocês comentarem próxima temporada, também vou deixar uma última coisa, que tem um frame quase subliminar de uma cena do policial, né? Nessa perspectiva de segunda temporada, com série, com a loja aberta, com o Pico da Neblina finalmente funcionando, mas com essa ligação perigosa entre CD e Biriba, agora essa ligação umbilical que se estabeleceu ali nesse projeto de família ali. Quer dizer, de repente eles se tornaram uma única família, eles são cunhados, né, agora, e são sócios. Ao mesmo tempo também, e comentar esse frame, o que isso pode nos dizer. Esse nos pareceu um bom final, porque, enfim, um final de temporada, ele tem essa particularidade em que você quer encerrar uma história, mas também você quer começar uma outra, né? Ou sugerir um caminho. Então esse era um momento em que o Biriba, de certa maneira, conquistava o que ele estava querendo, em que ele está lá, e ele tem uma loja para chamar de sua, sem o Vini. No entanto, no lugar do Vini, ele tem uma pessoa que ele despreza e que ele teme. E que tá cada vez mais dentro da sua família, porque não só o CD tá lá, tá sentado na mesa, né, a mesa do chefe, como tá com a arma em cima da mesa e comprando presentes pra Gabriela. Então já mostra a quão entranhado tá a ligação no trabalho e pessoal entre o CD e a família Passos. E aí, o frame? O frame, na verdade, a questão é que a gente ficou na dúvida se por acaso a pasada podia parecer que a gente tá falando do passado e que isso remete ao trauma do Biriba. Mas você não reduziria o que a cena tá comunicando, né? A série, que esse momento o último momento da série, que aponta para o futuro, se isso não estaria jogando pro passado. Mas a minha sensação é que essa pasada entra muito mais no sentido de ele olha pro CD e putz, vou precisar me livrar de mais um. Ele tá menos pensando, pra mim é o momento em que entra a pasada, ele olha pro CD, ele tá menos pensando matei um cara e mais vou precisar dar mais uma pasada. Que merda. É mais isso pra mim. Então ele não joga pro passado, ela realmente joga pro futuro e é isso. E abre pra múltiplas interpretações. Eu queria perguntar pra vocês duas coisas específicas. Como essa série bate pra vocês e qual a repercussão real que vocês têm tido dessa série? Assim, tipo, da tia do café mesmo, que talvez seja aquela mulher mais conservadora ou menos conservadora. Eu, pessoalmente, como as pessoas com quem eu converso sabem que eu dirigi, as pessoas só elogiam porque ninguém é grosso o suficiente. Fala, Kiko, vi sua série é uma merda. Então, realmente, as pessoas só elogiam pra mim. Então, mas procurando, lendo na mídia, lendo o que as pessoas estão falando, sinto que as pessoas estão gostando. Não sei quanto alcance a série tá tendo ainda porque, né, como é uma série que foi exibida semana a semana e que depois vai ficar no streaming, no HBO Go pra todo sempre, a gente torce pra todo sempre durar bastante tempo. E muita gente conseguir ter acesso à série. Pra mim foi um desafio imenso. Eu nunca tinha escrito uma série dessa dimensão, como chefe de roteiro ainda. E eu tenho um orgulho do que a gente colocou de pé, assim. Claro que você olha pra trás, você sempre tá reescrevendo as coisas que você já escreveu. Mas eu fico feliz do trabalho que eu e os outros roteiristas fizemos e feliz de ter tido essa parceria com pessoas tão talentosas, chefiadas pelo Kiko, para colocar essa história, trazê-la para a tela de um jeito tão vivo e impactante. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez. Quanto ao que as pessoas estão pensando, é isso que o Kiko falou. É difícil, porque as pessoas na sua cara dizem que adoraram tudo que você fez, porque afinal de contas é um pouco feio dizer que não gostou. Mas parece que as pessoas estão se conectando com a história. Assim. Tem um tipo de elogio que eu sinto, como roteirista, me sinto lisonjeado, que às vezes não é nem um elogio, é um comentário que é assim, eu não consigo parar de ver. Eu preciso saber o que vai acontecer no próximo episódio. Isso é tudo que alguém que está contando uma história quer. Quanto todos nós roteiristas que somos pequenos Sherazades que estão querendo, né, manter essa conexão com o espectador episódio até episódio, no momento em que tá todo mundo cheio de tantos estímulos, tantas séries, tantas coisas, né? A pessoa escolher continuar vendo uma história já é um baita elogio. A pessoa querer, né, assistir isso até o final já é um sinal de que alguma coisa de certo você fez. Então, nesse sentido, eu acho que a gente acertou em alguma coisa. E queria assistir a próxima temporada, né, Vini? Exatamente. Estaremos aqui assistindo, espero que no próximo podcast também.
Minha gente, é muito difícil esse momento, mas esse momento se faz necessário. Então, caminhando para o desfecho, primeiro agradecer minha companheira Camila Silva, queridíssima, nessa primeira temporada do podcast Pico da Neblina. Obrigado, Camila. Eu agradeço bastante. A gente tem uma questão engraçada que a gente fala do jornalismo, que talvez ele não funcione tanto mais, mas que a nossa porta de transmitir algumas mensagens seja a literatura, seja o drama. E eu agradeço por vocês terem feito isso nessa série que me tocou e gostei bastante. E por estar aqui também, né? Os nossos produtores, todos, a força que deram pra gente. Agradeço. Gratidão, como os coaches diriam. Exatamente. Gratiluz. Gratiluz. Kiko Meirelles, muito obrigado pela sua presença, pela sua generosidade de dividir tudo isso que você dividiu, suas últimas palavras aqui neste podcast. Foi um grande prazer poder não só bater um papo mais alongado sobre todos os aspectos que envolvem a criação, construção e produção de uma série, mas estar aqui também ouvindo você, ouvindo a Camila, ouvindo as ideias todas da produção, perguntas que a gente não imagina, jogando a gente em lugares que a gente não tinha pensado e entendendo que a série isso é uma das belezas de trabalhar com cinema também. A partir do momento que você faz, não é seu, é do mundo, e é muito bonito de sentir que quando bate lá, bate de um jeito que eu também acho bonito, que eu também gosto, que as pessoas também se identificam com todo aquele tempo que a gente gastou fazendo aquilo. Então, sei que também é um criador, um contador de histórias, sabe que não tem prazer maior do que ver as pessoas saindo com a cara feliz do que você fez. Então, por mais que tá feliz, enfim, refletindo sobre diversos assuntos, mas num certo sentido que isso emocionou elas e levou elas, as mentes e as consciências para algum estado interessante, pelo menos durante aquele período em suspenso em que elas estavam lá assistindo. Duplamente obrigado pelas palavras, obrigado pelo trabalho lindo da série. Chico Matoso, muito obrigado pela presença e também suas palavras. Só queria agradecer o convite, foi ótimo conversar e ouvir vocês, e ouvir o Kiko também. Aprendi coisas também sobre isso. O roteirista não está no set todo o tempo e não está acompanhando todos os processos, então muita coisa eu fiquei descobrindo aqui com vocês sobre os bastidores. E foi um grande prazer fazer essa série e estar aqui conversando sobre ela também, foi muito legal. Sempre lembrando que a primeira temporada completa de Pico da Neblina está disponível na HBO Go para você ver e rever enquanto a segunda temporada não sai do forno. Fica essa dica. Eu queria também agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Camila, obrigado. Chico, obrigado. Kiko, obrigado. Fiquei muito feliz, assim. Luiz, muito obrigado. Verônica, PJ, todos aqui ao meu redor. Muito obrigado por essa equipe incrível, por essa acolhida. Gratiluz, coraçãozinho de emoji. E que possibilidade linda de poder conversar sobre uma série tão incrível, tão madura, tão importante no cenário do país atual. #Gratiluz, acho que isso resume tudo. Muito obrigado, eu sou Vinícius Calderoni. Foi um prazer entrar nessa viagem com vocês e com a equipe e elenco de Pico da Neblina. Até o próximo Sinal de Fumaça. Tchau.